Queridos irmãos, mês vocacional, mês do amor, mês da família, mês do casamento, mês da nossa vocação cristã de discípulos e discípulas. Fazer a vontade do Pai. Mês vocacional é fazer a vontade do Pai. E Mateus capítulo 18, versículo 2 diz isto: a vontade do meu Pai é que nenhum dos meus irmãos se perca. Grave? Desculpe, vamos gravar? Eu em primeiro lugar. A vontade do meu Pai é que nenhum dos meus filhinhos se perca. Que tenha indignidade na vida, que sofra a marginalização sob todos os lados, que seja explorado, esquecido, que não tenha oportunidade. E muito mais, que nenhum dos meus filhos se percam no tempo e percam o horizonte da vida eterna. Esta é a vontade do meu Pai. Viver a vocação cristã, viver em família. Nós, além da nossa família afetiva, pai, mãe, filho, vovós, primos, nós pertencemos a uma família muito maior, que é a família do povo de Deus, que é a família de Deus Pai. Jesus nos chamou a rezarmos a oração no coração, depois de Jesus ter pronunciado o programa dele em Lucas 4,18, diga ao mundo, celebrando o profeta Isaías, isso é todo o anúncio do Antigo Testamento, diga ao mundo que eu vim para anunciar que o reino de Deus está próximo, que eu vim para anunciar a justiça. Eu vim para aqueles que têm fome, têm sede, que os pecadores, os desprezados, curar os enfermos e não querer anunciar a salvação para todos. Digam, leiam Lucas capítulo 4, versículo 18, que anuncia o programa do Antigo Testamento, a plataforma de Jesus. É para isso que Jesus veio. João capítulo 3, versículo 18, diz claramente, Deus enviou seu Filho ao mundo não para o condenar, mas para salvar a todos. São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo também 18, diz assim, para que vocês nunca se esqueçam que vocês foram resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro vivo, que derramou última gota de sangue para redimir vocês do pecado. Vocês são preciosos a Deus, mereceram a morte de um Deus. É para isso que Jesus veio. Dentro da vocação do amor cristão, eu e você vivemos não só para nós, mas vivemos para viver a vida com Deus, a vida de Deus, o projeto de Jesus, que é nos salvarmos pela graça de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Isso é nos salvarmos, e a salvação não é somente algo após a morte. A salvação de Deus é vida, é dignidade, é felicidade, é oportunidade a todos e a todas as circunstâncias, começando pela vida daqueles que estão dentro de casa. Eu não quero que nenhum dos meus se percam. Essa é a vontade do Pai. Então agora vem a minha pergunta, a tua pergunta. O que você fez da mulher que Deus lhe deu? Você é alguém que a estragou, que a fez sofrer, que a diminuiu, que a destruiu, que a explorou, que a abandonou, que a trocou como uma peça? O que você fez do homem que Deus lhe deu? O que você fez e faz dos filhos que Deus lhe deu? O que eu, padre, faço das pessoas que chegam comigo? A vontade do meu Pai é que nenhum dos meus se percam. Isto é, que nenhum dos meus filhos fiquem à margem da vida, que sejam explorados, que sejam humilhados, que sejam manipulados, que sejam esquecidos. Eu pergunto a vocês, meus irmãos políticos, sociedade brasileira, empresários, a você, religioso e religiosa, o que você faz de sua comunidade e dos seus membros? Você os usa para suas instituições, você os manipula para seus interesses? Não me diga que você é de Deus, não me diga que você entende Deus, não me diga que você é discípulo de Jesus, não me diga,
Porque quem usa o outro, quem explora o outro, quem manipula o outro, quem diminui o outro, não é de Deus, é do diabo. A vontade do meu Pai é que nenhum dos meus filhos se perca. Portanto, ser cristão é querer o bem de todos, mesmo daqueles que me traíram. Eu discordo do seu erro, eu choro, mas ainda rezo, rezai pelos pecadores. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 8 e seguintes. Portanto, se a vontade do meu Pai é que não se percam, a maneira de amar o Pai é querer a dignidade humana de todos, é comprometer-se com a vida humana. Portanto, se eu e você, como nos diz o Papa Francisco, os cristãos de sacristia que rezam de manhã, de tarde e de noite, que vivem louvando a Deus, mas não visitam um pobre, não dão nada de si ao que precisa, não consolam a sua esposa e seu esposo, não dão amor aos seus pais, exploram as pessoas, negociam, lucram o dinheiro, o ter e o gozar está acima, somos hipócritas. Não vivemos em Deus, não somos de Deus, nunca entendemos Deus. Não somos filhos do Pai que sofre sobre justos e injustos. É impossível, impensável amarmos a Deus sem amarmos os irmãos. São João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20 e seguinte, recebemos de Deus esse mandamento: quem amar a Deus, que ame seu irmão. Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão é mentiroso, engana-se. Portanto, amar o irmão é querer o bem do irmão, seja ele quem for, teu operário, uma mulher qualquer. Por isso, se você convida uma mulher para fazer um programa, você nunca está amando essa mulher. Você está usando essa mulher para se autogratificar. Quem vive o amor de Deus não trai, não usa ninguém, não manipula ninguém. Não quer a felicidade só para si, para o todo. Não quer uma sociedade só para si, não quer salário só para o si, quer o bem comunitário. Olha a realidade triste de nossa pátria, uma pátria que nasceu sob o símbolo de Jesus Cristo, uma pátria que tem a noção do evangelho que se diz de origem católica. Olha a tragédia das injustiças sociais, olha os erros incríveis, onde os pequenos são condenados na prisão e os grandes ladrões, criminosos da sociedade estão livres. Uma justiça para defender as injustiças é a maior hipocrisia de Deus. Um governo que manipula, um governo e uma sociedade que nasceu do sonho de um povo, dos operários, manipulando, traindo, enganando e corrompendo. É a blasfêmia de Deus. É a blasfêmia, a mentira que trai a sociedade. Quem a vontade do meu Pai é que nenhum dos meus se perca. O que eu, Padre, o que você, o que nós fazemos com os seres humanos, os usamos, os traímos, os manipulamos ou os dignificamos. Que ninguém descanse, porque na hora da morte e da ressurreição, Deus me dirá: vinde benditos, ou afastai-vos para sempre de mim. O que vocês querem escolher? A vontade do Pai e sua. Se um dia você se condenar eternamente, a culpa não é de Deus, é minha e sua, porque em vez de amar o irmão, o usamos. Que Deus nos livre disso. Que o Pai eterno, através de Jesus, pela ação do Espírito, nos acorde e nos torne solidários na salvação da vida de todos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.